levar nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso guia e mestre, nossa referência incomparável para todas as situações que nos ligam à perfeição, ao pensamento divino, a tudo aquilo que nos dá causa em todas as situações da vida, no universo. Rogar aos amigos espirituais que nos inspirem ao máximo a nossa reflexão, ao nosso compromisso, persistindo, né, nesse nosso dia a dia, cada semana, de agregar mais conhecimento teórico e muito maior reflexão sobre a espiritualidade. A todos esses, de antemão, já agradecemos essa oportunidade e renovamos o nosso propósito na disciplina, no dia a dia, hoje e sempre. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje a gente vai para o capítulo 6, página 33 do arquivo em PDF, Num Lar Cristão. Propunhamo-nos seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis. E solicitando o concurso de Clarencio, dele ouvimos judiciosas ponderações. Sim, disse, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para a frente, mas, para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra, entretanto, ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio, no domicílio espiritual em que estagia. Oh, será um prazer, clamei contente. Poderíamos seguir agora? Perguntou Hilário, encantado. O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Pensou, pensou e aduziu. Sei que amanhã à noite Eulália deve acompanhar duas de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela, prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerravam, aguardamos a noite próxima, com ansiedade real. Na hora aprazada, descemos a matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o ministro numa casinha singela, de remota região suburbana, depois de informar-nos. Aqui
reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé, junto de 3 lindas crianças, 2 rapazinhos entre 11 e 12 anos e uma loira pecorrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Num recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, como que se colocava à escuta. Dona Antonina colocou sobre a toalha muito alva 2 copos com água pura, tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente. Se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequenita levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Dona Antonina sorriu satisfeita e exclamou: Você orou muito bem, minha filha. E dividindo agora a atenção com os 2 meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando: Abra, Henrique. Vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18º das Anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Calou-se Dona Antonina, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando o vasto treinamento evangélico, a senhora replicou: Somos levados a crer, meus filhos,
que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês da escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou: Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura, cristalina. Ainda somos também, em se tratando de nossas necessidades espirituais. Oh, desculpa. Assim somos também, em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Expressivo intervalo fez notar. O jovem Haroldo, de semblante apoquentado, interferiu indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas. Ainda assim. E observando-o inquieta, Dona Antonina acentuou. Por que tratas deste assunto com tamanha preocupação? Refiro-me ao papai, disse o menino algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Oh, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza.
Recordando talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Dona Antonina enxugou apressadas lágrimas que lhe caíram espontâneas ante a evocação do filhinho e continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Nesse ponto da conversação, Lisbela inquiriu graciosa. Mãezinha, Marcos nos vê? Sim, minha filha, esclareceu Dona Antonina emocionada. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petis repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos, e logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara em que se recolheriam todos juntos. Final do capítulo 6. A gente vê que aí é um relato, dá a impressão de ser uma casa de um lar espírita, né? Mas, na realidade, até a conotação que se dá bem ali é o legítimo evangelho no lar cristão. Ela pegou uma Bíblia para que fosse, não está ali o Evangelho segundo o Espiritismo, pegou a Bíblia para o filho ler, quer dizer, para destacar, que aí foi lido por um, feita a oração por outro e tal. Mas qual é o objetivo? Essa obra ela foi elaborada em 1954, então já é o nosso lar foi em 43, né? Tá, as outras obras, a última a gente viu em 49, teve nesse meio tempo aquela agenda cristã, e outras são elaborações do mundo espiritual, relatando fatos verdadeiros, tá? Uma lógica, uma determinada lógica, que foi montada os textos, né? Com sequência, e a gente vê que no caso que a gente está estudando, que foi aquele episódio da Ordila, né, com a Zulmira, o lar do Amaro, que tinha um filho, Júlio, né, um rapazinho que morreu afogado, tem aquela culpa da Zulmira, a cobrança, né, obsessiva da Ordila em cima da Zulmira,
E aí o Júlio, que nunca foi visitado pela a própria Odila, a mãe dele, nunca preferiu, quero ver o meu filho, que é isso? Não, ficou fixada em se vingar da Zulmira. E aí o Hilário comenta com o Clarencio e o André Luiz, onde está o Júlio? Isso já tá, foi acolhido por uma entidade. Entidade o quê? A gente sabe que as crianças, quando desencarnam, quando é bebê mesmo, vai para uma creche, é uma área de assistência do outro lado. Quando é aí um menino assim, desse, vai para uma área de um educandário, seria assim, um jardim de infância, da primeira infância, né? Vai continuar estudando, vai ter acolhimento, vai vida normal, né? Assim, com um grupo de outras crianças, né? E esses educandários existem em todas as cidades espirituais, todas as localidades do mundo espiritual, alguns mais organizados, outros menos organizados, alguns sobre uma rigidez mais de determinados ditames. Por exemplo, esse Júlio tinha seu passado suicida, ele sabe que ele cometeu suicídio, a gente vai depois entender melhor do porquê que ele enfrentou o afogamento, e aí, claro, que aí a Zulmira, com uma forma inconsciente, acabou participando. Mas por que que se deu esse fato? E ele tem o seu passado. E aí o acompanhamento também tem que ser direto, né? Assim, espírito sublime, vai ter uma determinada rigidez sob o ponto de vista da sua própria orientação educativa. Da mesma forma surge aí, acontece o Clarencio? Ele diz assim, olha, o Júlio está numa localidade com outras crianças da sua idade em situação semelhante, né? Que filhos que foram arrebatados de famílias e que lá ele convive com outros espíritos. Onde está o Júlio? Por aí pensou, olha só o Clarencio, várias vezes ele, quando é questionado, para alguns segundos, pensa, o que que eu penso? Busca a memória a casa, o que que o fato está acontecendo hoje, o que que em relação àquilo ali. Aí são coisas que nós, encarnados, não entendemos, mas que espíritos de uma dimensão de um Clarencio, né, têm essa capacidade de pensar e de buscar memória e localizar psiquicamente o fato naquele momento, o que que vai acontecer, o que que é isso. São situações do mundo espiritual mais elevado do que o nosso. E ele diz: olha, tá a Eulália, nossa irmã Eulália, aquela que aparece no início do livro, né, do nosso lar, ela vai dar uma assistência a duas mães que perderam os filhos e essas duas crianças estão no mesmo local do Júlio. Podemos pensar, ele parou um pouquinho para pensar, teve, né, o conhecimento que a Eulália é isso, provavelmente mandou alguma mensagem, né, telepática para ela, agora, não, posso substituí-la, vamos juntos. E aí o Hilário, podemos ir agora? Não. Então, tudo tem o seu momento, né? E aí eles programam, enquanto isso, vamos aos fatos. Quais são as duas? Aí esse capítulo dá uma dessas mães, que é a Antonina, que perdeu um dos filhos aos 8 anos. Alguns me relatam que algumas semanas, meses antes, ela perdeu essa criança com pneumonia aos 8 anos, Antonina. E não diz a outra mãe, vai ser nos capítulos seguintes, por isso que esses capítulos são mais curtos e tudo, vão ficar localizados sobre esse fato, senão a gente avança muito. E aí eles vão fazer uma visita na casa da Antonina, que é uma das mães que tem um filho, que é o Marcos, que foi acolhido no mesmo local que está o Júlio, antes de a gente ir até o Júlio. Vamos ao lar dessa irmã Antonina. Chega nesse lar e aí descreve todo esse fato. Eles vão durante a noite, provavelmente fazem todos os dias, não sei se uma vez por semana, não está assim, claro que sejam todos os dias o Evangelho no lar, o legítimo Evangelho no lar, pegando a Bíblia, o texto e tal, lê um determinado texto, procura comentar, encerra com uma oração, está feito, né? E uma água que vai ser magnetizada, fluidificada, e aí todos tomam ou botam numa jarra, divide como ela fez, não importa, né? O que a Antonina recebeu nesta encarnação? Baseado no seu passado de delitos, de erros,
essa encarnação dela foi um pouquinho mais elaborada. Ela teve do mundo espiritual, e provavelmente ela é ligada ao nosso lar, reencarnou de lá. Não é um espírito sublime, não é um espírito sublime, um espírito consciente de erros cometidos no passado. Veja só isso a importância. Qual é o nosso grande preparo que a gente está, cada um de nós pretende ter aqui na Terra, na crosta, hoje, nessa encarnação? É de procurar ter um pouquinho mais de consciência dos seus erros, dos seus defeitos, né, das suas faltas, e que no futuro, baseado já no hoje, no compromisso hoje, procurar ser melhor, procurar ser uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais isso, mais aquilo, eh, seguindo os ditames do próprio Evangelho de Jesus, né? Essa coisa de procurar ser bom, de perdoar, de ajudar, esse esforço diário e persistente, chegando no mundo espiritual, havendo um determinado mérito de a gente perceber, ter consciência de si próprio. O que vai acontecer com quem tem consciência de si próprio? Quando a gente tem consciência de si próprio aqui, nós nos preparamos para desencarnar também. Vamos desencarnar de novo. Tá? Cada um de nós tem uma preocupação. Não é o medo de morrer, mas a preocupação de chegar no mundo espiritual melhor do que foi o propósito que a gente chegou aqui. A gente chegou aqui sem muita consciência de si e hoje estamos tendo uma consciência. Pô, sabe, sei que vou desencarnar. Morremos todo dia, né? A gente dorme, morre, sai do corpo, e uma hora não vai voltar mais e vai se defrontar com o mundo espiritual. A partir dali, durante o processo, cada um tem o seu tempo, de retomar uma consciência de si, tendo no mundo espiritual, onde for acolhido, a compreensão de que a evolução continua, persiste. E como é que se dá a evolução lá do outro lado? Assim como aqui a gente desencarna, lá também vai desencarnar. E desencarnar lá significa reencarnar. E provavelmente aqui, sendo aqui, ou mesmo não sendo, vai ser numa área evolutiva necessária para nós, vamos retornar e aí vamos se colocar numa situação da Antonina, vindo com dificuldades, né, não é abastada financeiramente, dando oportunidade. Olha a oportunidade da maternidade e da paternidade, essa história de dizer assim, ai, filhos, venham ao acaso. Não, provavelmente assumiu o compromisso de dar a condição a esses 4 filhos reencarnarem com ela, com uma união com o marido, não necessariamente, olha, provavelmente deve ter dito lá do outro lado, lá tu vai ter uma dificuldade com o teu futuro marido, que é um reencontro necessário que tu tem. Ela tinha, baseado até nas coisas que a gente já estudou, já leu, tinha compromissos com esse marido que acabou abandonando a mulher e os 4 filhos, tá? 4, porque um desencarnou, o Marcos, e os outros 3 que estavam ali, as duas meninas e o rapaz, estavam ali juntos, numa dificuldade, né? Uma vida, né, de abandono, década de 50. E abandonado por quê? Por um pai que foi ter um outro relacionamento, né? Abandonando não só a mulher, mas os filhos. E aí vejo assim, a Antonina, diante desse fato, ela psiquicamente estava preparada para o desafio, mas foi também preparada. Não te afasta do Evangelho, não te afasta dos ensinamentos de Jesus. Esse propósito, ele é fundamental porque aí consegue mais facilmente trabalhar uma coisa que até ela externou ali, mas não deve ter sido fácil também para ela, quando aparece a página da necessidade do perdão, aquela em que está no Evangelho, aí perguntado a Jesus, o perdão, quantas vezes? Aí o Pedro teria perguntado, mestre, 7 vezes, 7 perdões? Coisa, não, 70 vezes 7. Eu me lembro que até eu era criança fazendo a primeira comunhão, e eu fiz as contas, 7 vezes 70, pô, dá 490, tem que perdoar 490 vezes. Claro, a criança pensa assim, né? Uma coisa mais lógica. E aí, o significado do 7 vezes 70 é perdoar sempre.
lutar para perdoar sempre, é uma conta quase que infinita. É isso que quis dizer Jesus, é isso que está na Bíblia, é isso que está no Evangelho. E a Antonina consegue passar para o filho que questiona a quantidade de perdões, e ele, o filho, externa ali no Evangelho, mas e o pai? Como é que vai ser perdoado o pai que nos abandonou? Mas não é gratuito isso do filho dizer, ele deve ter ouvido, talvez da mãe, não sei se dela, de familiares, de outros membros da família, teu pai te abandonou, teu pai isso. Quer dizer, não foi ao natural o filho cobrar o pai na hora do evangelho. Essa questão humana, a gente fica assim, tudo é coisa. Provavelmente, num momento até né, de Antonina, possa ter dito gratuitamente, num momento, às vezes, até de. Às vezes a gente fica com a fé abalada, fica, né? Muitas vezes para baixo e tal, e reclama. Pode ter reclamado do pai e a criança ouviu. E não foi de graça que a criança externou isso. Que para nós, cada um de nós, vamos dizer assim, é perdão, é fácil. Não é fácil, não é fácil. É fácil falar 70 vezes 7 e tudo, e falar, se o Pedro que convivia com Jesus questionou e ficou pensando algumas coisas, o Pedro tem dificuldade de não entender o Judas, por exemplo. Ele ficou um longo tempo com raiva do Judas, aquele traidor, aquele isso, aquele aquilo. Não só ele, outros, mas ele mais enfurecido, porque assim, eu tinha alertado o mestre, se alguém ia fazer coisa, só podia ser o próprio Judas. Mas não compreendeu naquele momento, né? Levou um bom tempo para isso, foi assim depois, lá da peregrinação, até depois, graças, a gente sabe que foi aos enfrentamentos com Paulo de Tarso. Porque então o Pedro, o Tiago menor, não o irmão do João Evangelista, o Tiago menor, que era o mais judeu dos apóstolos, teve essa questão do perdão, não era fácil, muito fácil perdoar. Tanto é que aí Pedro veio e nega 3 vezes Jesus, aí tem aquela coisa, caiu em si, a fraqueza da fé. Mas falta para cada um de nós, ainda a nossa imperfeição não permite isso, essa espontaneidade do perdão. A gente perdoa coisas assim, de menor importância. Tem coisas que nos ferem muito, que é difícil de digerir de um tempo para outro. Né? Não são, às vezes, dias, meses, levamos, às vezes, até anos, ou até encarnações. Né? Quem vai dizer no nosso passado coisas que não estão escondidas, né? Que aí voltando à tona no mundo espiritual, e que se forem assim, externadas à nossa frente como se fosse um filmezinho, mas é 950 anos atrás, o fulano fez, mas ele, olha aí, vai passar o filme aquele, além de ter te traído, foi lá, matou teus filhos, fez isso, torturou, fez, e ainda fez isso, fez aquilo, volta aquela sombra, volta, agora a pancada vem, o sentimento, aquela coisa que vem nos nossos centros de força. Percebemos esse impacto. Ao digerir isso, pode passar séculos, não é fácil. Assim, já passou, mas já te aliviasse, isso vai te fazer na mão. Não, não. Tá, mas aí está preparado agora para lá dar um abraço nele, faz tanto tempo, 900 anos. Já teve também um período difícil dele. Tá, a gente aceita esse trabalho, vai lá, abraça, e aí sente, mas não é ainda não é aquela coisa atrativa, né? Não é aquela amizade, aquela. Sei que tem que perdoar, é mesmo, esse esforço eu tenho que fazer. Aí passa o segundo momento, né? E aí, como é que estava? Quando tu pensa, já estava, estou mais aliviado. E aí lá adiante, assim, está preparado? Vai voltar para a carne, e esse vem como teu filho. Pode ser? Ah, mas a providência divina não vai fazer isso, vai ser um desafio para ti, mas ao mesmo tempo, tem a fulana ou fulano que também vem com o teu filho ou filha, que és um espírito muito afim a nós, uma afinidade muito grande, né? E vai te ajudar, vai ser a tua fonte de luz nesse grande desafio. É assim o processo. É assim, hoje olha para o lado, é assim.
né? Situação não quer dizer que dentro do núcleo familiar, né, nas relações mais diretas ou ocasionais mais determinantes, durante um período profissional, durante uma convivência social mais persistente, essas são coisas que duram 5, 10 anos, mas o desafio que a gente vai fazer daquela oportunidade, agravar ou não. Ah, mas eu não sei o que que é, não gravei nada. Que bom que não gravou nada, né? Diante dos fatos que apareceram na tua frente, não gravasse nada. Alguns, às vezes nós, né, agravamos gratuitamente as situações que não precisavam. E nada mais não sabemos que aquilo foi colocado na nossa frente, indiretamente, até para um preparo para outra coisa lá adiante. Essa obra, ela vai dando todas essas coisas para a gente parar para pensar nessas coisas, é o processo da encarnação, do vai e vem, e o quê? Então, fica subliminar essa Antonina. Veio com seus desafios, enfrentou a adversidade, uma convivência boa com seus filhos, com dificuldade material, com abandono do marido, né? Perde um filho, ou seja, desencarna um filho, por pneumonia naquela época, né? Não tinha muito tratamento de antibiótico, não era uma coisa que estava assim tão pública, e provavelmente pela menção, se tivesse dinheiro certo naquela época, tinha acesso aos antibióticos que tinham surgido ali depois da, né, 1940, a década de 40, final da década de 40, chegou no Brasil a década de 50, a penicilina, e curava em vários casos de pneumonia, né? Naquela época não tem hoje, né? Então, provavelmente fosse um tratamento caro e o filho ainda recupera. Se o pai tivesse aqui, a gente teria mais dinheiro e podíamos ter salvo o nosso Marcos, nosso filho, nosso irmão. Interessante quando a gente vê sobre essa ótica, né? E aí a elaboração do evangelho no lar e do perdão, e aí vai aparecer, tem um senhor que fica ali perto assistindo a esse evangelho. A gente pensa que às vezes o nosso evangelho, nós vamos compreender isso melhor no próximo capítulo, que vai dar quem é esse senhor que está ali, que tem os seus desafios, né, as suas agruras, e ele acaba atraído por uma razão no Evangelho no lar e acaba ouvindo a mensagem da necessidade do perdão e reflete, claro que externa de uma forma, depois a gente vai ver, muito atrapalhado e tal, mas a gente vê assim, às vezes, o nosso Evangelho tem espíritos, esses que estão no nosso lar, por uma razão, às vezes são até recolhidos por outro, terceiro, e os nossos amigos espirituais que preparam o momento, e aí tem um intruso, tem uma coisa, vem aqui ouvir, vem aqui sentir essa energia. Às vezes é uma energia de alívio e depois vai ter uma sequência. O espiritual não vai deixar desamparado ali dentro, cara, agora fica aí, cuida dessa, fica com essa família essa semana. Não, agora vem cá, meu irmão. Recebeu aquelas emanações, vamos seguir com uma conversa. Foi isso que aconteceu com esse senhor, que vai estar no próximo capítulo. Até não me lembro qual são os... Mas tem uma situação que ele vai externar até de história dele. Isso, aí ele diz assim, é pequeno o capítulo, tem muita mensagem, essa mensagem que fica da cidade, pô, mais um que apareceu do perdão. Quantas vezes a gente vê de perdão? Caridade, perdão, 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 gratidão, né? Essas coisas vão e voltam. Ele assim, a Antonina encarnou programado. Programado não sendo celestial, mas programado com desafios. Nós também encarnamos e estamos encarnados com determinados desafios. Alguns não tão claros para nós. Não acredito que seja nossa encarnação compulsória, né? Uma encarnação compulsória dificilmente consegue perceber as coisas do Evangelho, da nossa vida, ter essa curiosidade, pelo menos que nós temos, de, de querer saber da espiritualidade, dessa coisa de... Estava até falando do início, né, dessa reflexão, talvez com esse capítulo, assim, coisas tão pequenas que valem muito para muitos anos, às vezes até uma encarnação, e se a gente olhar para trás, centenas de anos, 1000 anos, então, a gente busca 500 anos para trás, foi a história do Brasil. Brasil, 500 anos, 525 anos. Mais 1000 para trás, pô, sai fora da idade moderna, vai lá para pré-medieval, 2000 anos do cristianismo.
vamos para trás. Então, vamos ver sobre esse aspecto o nosso planeta, o nosso sistema solar, que é o planeta Terra. A idade antiga, os milhões de anos e tal, nós temos assim, do surgimento, Neandertal, aquelas coisas, mais de 10 mil para trás, né? Vai até milhão de anos. Mas vamos ficar assim de 10 mil anos para cá. 10 mil anos para cá foi a pedra lascada, né? A idade da pedra. A idade da pedra, um pouquinho depois, aí esses pouquinho é 1.000 anos, 2.000 anos, 1.500 anos depois, aí o ser humano conheceu o fogo, aí veio a pedra polida, fogo, logo em seguida, 6, 7 mil anos, 5 mil anos, a idade dos metais, né, conheceu o fogo, consegue fundir o ferro, o bronze, a idade do bronze, né, dos metais, começa essa organização, e aí o que aconteceu naquela época, vamos dizer assim, há 10 mil anos atrás? O mundo espiritual, Jesus e os espíritos celestiais, programaram o processo de impulsionamento da Terra, preparando a escola planetária para muitos espíritos primários, ou seja, que estavam, conceberam, né, a razão, o lado racional e a forma perispiritual mais humanizada, hominídeo, né, que aí vem com esse posicionamento com espíritos que vieram de outros orbes. Aí vou botar os capelas, capelinos, né? Uma estrela com seus planetas, como tem a Terra, o Sol aqui, e esses planetas dando a contribuição de espíritos lá de diversas dimensões, espíritos mais avançados, mas sob um ponto de vista da antiguidade deles em relação à nossa primária aqui na Terra, muito maior. E aí esse impulsionamento foi acelerado a partir de 10 mil anos. Aí não é, mas assim, então começou o primitivo, vai lá e pega a pedra, vou lascar essa pedra e vou fazer então uma arma aqui, que aí eu tenho que matar, tenho que caçar para comer, tem coisa, aí depois outra é a pedra polida consegue fazer a brasa, que sai uma fumaça, que aí surge o fogo, e com o fogo aprende que determinados minerais, eles nesse fogo, eles derretiam, e com derretendo isso e tudo, aí vem assim do nada? Não, intuitivamente, espíritos também encarnando no seio dessas comunidades com o conhecimento de outros orbes. Aí dá esse grande avanço. Então, tem o 10 mil, 7 mil, 5 mil, que aí começa a comunicação, né, a convivência em comunidades, 5 mil anos antes de Cristo. Surge a escrita, né? Então tem conhece os sumérios lá, né? Sabe o povo sumério no norte da, da África, até no Oriente, ali, os sumérios que trazem a comunicação escrita, que aí depois vai lá dar a condição também para os egípcios, todo esse povo todo que veio impulsionar, vieram desses orbes, né? Os capelinos que vieram dar sua contribuição e, ao mesmo tempo, saíram de lá por uma necessidade, né, de regramentos. Lá muitos não vieram por livre e espontânea vontade, mas porque lá não tinha mais lugar para eles, um determinado comportamento moral incompatível com aquela evolução. A mesma coisa que já se dá um bom tempo aqui na Terra. Muitos dos que aqui usam o conhecimento não para o bem, não para seguir a vocação do Evangelho, o Evangelho, digo assim, de se voltar para o bem, né? de ajuda, né? de procurar se melhorar a sua convivência, melhorar a sociedade como um todo. Esses que são incompatíveis com esse processo evolutivo moral são exilados. E de lá vieram muitos para cá durante um longo tempo e ainda muitos vêm. Né? E essa interação interplanetária espiritual, ela é constante. Né? Não falta para nós a informação objetiva para melhor compreender. A gente sabe que há outros orbes, outras localidades que dão uma condição evolutiva semelhante à da própria Terra.
E esses vieram para cá durante todo esse processo, dando o impulsionamento, dando a miscigenação, a condição que o perispírito também fosse agregar valor genético e espiritual desses outros órgãos, e deu a condição de inspiração, e muitos já vindo reencarnando com propósitos luminares. Todo esse tempo, 10 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil, 3.500 a escrita, né? E a evolução e as cidades avançando bastante, porque nós tivemos aí, esse período todo, aquele da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, ali, foi ali que teve a evolução foi muito grande naquela fase da Mesopotâmia. E aí, no ano, por volta do ano antes de Cristo, 2000, 1950, 1948, antes de Cristo, vem Abraão. Abraão reencarna, né? Reencarna lá na Mesopotâmia. Abraão veio, foi um dos enviados de Jesus, junto naquela época com muitos outros, né? Preparando esse impulsionamento do pensamento humanista para a crosta terrestre. O Abraão, que depois, 800 anos depois, retorna na figura de Moisés. Moisés é a reencarnação do Abraão. O Abraão veio, e aí sabemos pela história, está lá na Bíblia, lá no Legômenos da Bíblia, que dá a história de Abraão, naquela que ele era casado com a Sara, e a Sara não podia ter filhos. E eles tinham uma escrava chamada Agar, e essa escrava, muito íntima do casal, e gostava muito da Sara, e o Abraão disse assim, eu preciso ter um herdeiro. E aí a Sara não podia ter filhos e tudo. E aí pediu a Sara o consentimento se pudesse procriar com a escrava Agar. A Sara consentiu e surge, aí nasce, filha da Agar e Abraão, nasce o Ismael. O Ismael foi o primeiro filho do Abraão, e aí, passados os anos, Abraão já era velho, acontece que a Sara depois engravidou. E a Sara, engravidando, nasce o Isaque, filho legítimo de Abraão com a Sara. Então, ele tinha dois filhos, Ismael e Isaque. E aí, o que acontece, a gente sabe, né? Vou só, na verdade, já falamos isso aí, né? Mais adiante, então, ele já está bem velho e ele notava que tinha uma determinada disputa entre o Ismael e o Isaac, e aí disse assim, não, vamos fazer o seguinte, um vai seguir para a Arábia, a chamada Arábia, o povo árabe, e o outro vai seguir mais para o sul, né? E aí que surge, se sabe, que aí vem as duas vertentes dos filhos de Abraão. O povo árabe ficou com Ismael, e o povo que depois, Isaac tem os filhos, lá adiante o Jacó, e o Jacó segue a tribo de Israel, e aí surge o povo, surge não, né? Aí seguem com o povo hebreu. Então, os hebreus e árabes, até hoje, essa guerrinha existe lá entre eles, é tudo de uma forma psíquica, tá? Isso tá no gene espiritual, começou lá com Abraão. Claro que o Abraão não é um espírito luminar, para aquela época era, porque vinha com os determinados propósitos, era para acreditar nessa divindade única, né? Se distanciar daquela coisa de se vangloriar com objetos, com planetas, com astros, e seja o que for, né? O Deus isso, Deus aquilo, ele tinha esse propósito exatamente por a mensagem de Jesus. Jesus e a sua falange de luminares. Eu estou dizendo isso porque ele diz assim, 10 mil anos vem vindo, nós já estamos 2.000 anos antes de Cristo.
2000 anos antes de Cristo, depois surge então Moisés e tal, e vem Jesus. Então, essa preparação, estou dizendo assim, 10.000 anos é a nossa história, até os hebreus, os judeus, eles falam no ano 5.700 e não sei quanto ali, que até não é, para eles mesmo, é menos de 10.000, que teria começado a história, a civilização adâmica, né, de Adão e Eva e tal. Não tem muita lógica isso, é tudo simbolismo e eles seguem isso como se fosse uma coisa. Essa compreensão nossa, ela tem que ser mais ampla para compreender essa miscigenação espiritual, o gene espiritual que veio sobre a Terra sob um comando inteligente, né, liderado por Jesus, preparando. Aí já, Jesus, quando estava lá, quando eu falei 5, 10 mil anos, já estava com a intenção, tem que preparar, né, essa nossa escola, e em determinado momento eu mesmo vou. Foi aí que veio aquela coisa assim, o mundo espiritual, Jesus se preparou 4.000 anos. É isso aí mesmo. A preparação, então, vai o Abraão com esse, vai aquele e tal. Aí eu estou dizendo isso, falei do Ismael e falei do Isaac, para compreender as duas figuras, Ismael e o Isaac. O Isaac, ele foi, depois, né, teve encarnações, foi Faraó, foi tudo, foi Platão, foi Kardec, foi João Evangelista, foi Francisco de Assis, foi Chico Xavier. O Isaac, povo de Israel, o admirado pelos judeus, o isso e aquilo, o Isaac, em nome de Jesus, filho de Abraão. O outro, o Ismael, é o governador espiritual do Brasil. Eu estou dizendo isso porque se a gente pegar uma outra memória, falei há pouco até antes, estava falando do irmão X, que é Humberto de Campos, jornalista Humberto de Campos, quando desencarnou, ele foi um dos livros até 1938, ele passou uma obra maravilhosa, nós já acho que era a época que a gente gravava ou não, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu acho que esse livro a gente também fez leitura e estudou esse livro há anos atrás, aí, mas fizemos. Eu estava ainda bem antes de ter ido para Brasília, foi na época a Mariângela e o Zé, não sei como a gente estudou esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos. Esse livro, não foi assim, o Humberto de Campos passou a psicografia para o Chico Xavier, o que contaram para ele? Ele fez pesquisa no mundo espiritual, como um jornalista pesquisador que era, ele no mundo espiritual buscou a pesquisa histórica dos fatos evidentes como se deram na formação do Brasil, desde a formação do Brasil e das Américas. A gente estava falando naquele 2.000 anos antes de Cristo, 5.000, 10.000, tudo aquilo ali acontecendo no Oriente, parte da África, e no Extremo Oriente. Era o mundo que já era conhecido, mais organizado, era ali esse Oriente Médio e o Extremo Oriente. Pega lá os chineses, a coisa já existia lá. Claro que existia coisa na Lemúria, lá, coisa lá na Austrália e tal, mas muitos aborígenes. E a nossa América aqui, América como um todo, América do Norte, Central e América aqui do Sul, Latina, ela era literalmente, durante todo esse período, esse 2.000 anos antes de Cristo, ela era já habitada por indígenas. E os indígenas primitivos daqui das Américas também receberam esse impulsionamento de espíritos capelinos. E muitos trazendo sabedoria, principalmente agregados entre os maias, os astecas, né, os incas, e que aí frequentaram, né, foram no México, ali no país da Honduras, ali na América Central, no Peru, na Bolívia, no Equador. E essa civilização dos incas, os maias e os astecas se deu durante todo esse período, alguns um pouquinho antes, mas eles teve um desenrolar até o século 13, 14, 15 nas Américas. E aí, lá em 1400 e vai lá mais,
Jesus estava preocupado com a questão das Américas e que lá havia um processo evolutivo, né, dessas civilizações e que estavam preparando o advento de uma nova era. E essa parte do globo tinha que ser habitada também de forma inteligente, de forma isso, programada. E aí, como o processo todo é programado, Jesus faz uma reunião nos 1400 e vai lá pedrado, 450, 30, 40, e ele tem conversa com Ismael, né? Com todos esses espíritos elevados, muitos outros. Isso aí é registro no mundo espiritual. E o Humberto Campos só trouxe registro histórico do outro lado. Jesus teria feito a reunião com Ismael, fez uma reunião. Aí eu vejo assim, o judaísmo onde é que está? Vocês lembram, a gente, quando estudou o Paulo e Estevão, e até, não estudamos, é que eu li ali esse dos rabinos lá do judaísmo, não. Lembro do Gamaliel, o Gamaliel, o Nicodemos e o José de Arimateia eram os três rabinos na época de Jesus mais avançados do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 72 rabinos. E tinha aqueles que eram, né, muito canalhas, como aqueles lá, o Caifás, todos aqueles que levaram à condenação de Jesus. E tinham três que tinham sabedoria espiritual. Sabe, o Nicodemos, teve aquele encontro com Jesus, aí mudou a vida dele. O José de Arimateia também, que tinha muita curiosidade, é o Evaristo Arnes, esse o Arnes aí, eu acho que o que está lendo, leu, relendo, né? Eu já tinha lido esse livro, e é o José Vianney. que deu o túmulo para Jesus, que foi lá que depois foi afastada aquela pedra e tudo e tal. E o Gamaliel foi o mais preparado daqueles rabinos e que ele era muito respeitado lá no Sinédrio, e quando ele falava, paravam para ouvir, né? E ele foi um dos que fez questionamento assim, olha, esse homem, aí, cara, Jesus, né, está fazendo tudo isso e tudo, se é de Deus, vai ficar. Se não é de Deus, é passageiro. Por que a gente vai gastar tanta energia com isso? Ele estava propondo de deixar a coisa ao natural. Se for passageiro, se não é de Deus, se vai. Agora estava vendo nesse livro do Dimas, aqueles falsos profetas que estavam se antecipando a Jesus lá e vendendo coisa e tal. Eles foram mortos, foram presos, foram isso, caíram em descrédito. O que não tem crédito fica pelo tempo, fica pelo caminho. Então, Gamaliel tinha essa. Quem era o Gamaliel? Gamaliel, ele era muito respeitado porque tinha um outro rabino que era responsável pela escola rabínica, né, do judaísmo, que era o Eliu, o avô dele. O Gamaliel era neto do Eliu. Esta reunião que Jesus fez em 1400 e mais alguma coisa, 450 por ali, fez uma reunião com Ismael, com Eliu e outros espíritos, né, elevados, de alta confiança de Jesus, ou seja, judeus, né, judeus, o Ismael, Eliu, judeus clássicos, né, do rabinato lá, e ele fez a reunião com Jesus e disse assim, eu estou preocupado lá com o meu outro lado do meu hemisfério, o outro lado do firmamento, até que ele disse. E aí pediu para que o Eliu reencarnasse no seio de Portugal, que trouxesse uma nova forma de progresso, né, de impulsionamento do progresso. E ele reencarna na figura, isso Jesus diz para Eliu, vamos preparar para o teu retorno. Ele e outros. Ele sempre fala assim, isoladamente, ninguém isoladamente vem. A gente vem com um propósito, vem sempre um grupo de espíritos. Chico Xavier, que era Chico Xavier, veio em Uberaba, Pedro Leopoldo. Quantos espíritas, quantos abnegados de Jesus reencarnaram em Minas Gerais, no Brasil? Um número imenso, muitos até que
que se perde no tempo porque não necessariamente tiveram, né, o conhecimento público, mas médiuns preparados. Kardec, quando veio, né, no seio lá na França, por que proliferaram vários médiuns em vários lugares que aí recebiam as mensagens e que aí eram confirmadas e que por isso que o cético, né, o professor Rivaio, que antes de ser Kardec, ele fazia as perguntas e em locais diferentes ele ficava naquela, será? E vou fazer tal pergunta para um grupo de médicos, e os médicos existiam, estavam proliferando em todo o mundo, principalmente naquelas regiões, e se destacaram, e aí foi a prova de que o Kardec precisava para dizer assim, não, isso vem do alto, Francisco, não é gratuito. Francisco, Fala. uma curiosidade, né? Como é interessante essa parte desse livro aí, aonde que eu estava me lembrando agora, né? Depois dessa reunião, depois de toda a função, a chegada no Brasil, né? Porque até as marés e os ventos, né? Porque inicialmente eles achavam, né? Que até estavam nas Índias, enfim, estavam em outro lugar, né? Que seria, mas como o poder do, né, espiritual é tão forte que eles mudaram completamente as marés, os ventos, e quando eles se tocaram, eles chegaram em terras. É isso aí. Esse o Edil, ele reencarnou em Portugal na figura do Henrique de Sagres. Já ouviram falar isso na história? O pai da navegação. Henrique, ele reencarnou com a vocação de estudar e organizar o estudo da navegação marítima. Foi ali que a Escola da Navegação de Portugal, que já era bem, era incipiente, mas era muito respeitado. Ele deu um avanço, né, em todos esses aspectos, tanto é que na arquitetura e engenharia naval, de estimular o estudo, e outros, aí eu estou dizendo de outros, que não é nominado na obra, outros que reencarnaram com esse conhecimento naval para preparar a vinda das missões de Colombo e Cabral. Mas não foi o Colombo isoladamente, o Cabral, eles não são espíritos luminares. Entre outros espíritos, os celestiais estavam interferindo em toda a natureza, interferindo nos espíritos elementais, interferindo intuitivamente aos navegadores que deveriam seguir um determinado curso. Em determinado momento, quando o Cabral chega a perceber que não estava indo para as Índias, ele é adormecido, dorme e, durante aquele sono, recebe a mensagem: segue em frente, vai ver uma ilha maravilhosa, segue esse curso. E ele, quando acorda e que percebe que não estava indo para o mesmo caminho que estava programado, sabe, vamos seguir que você, e todos tiveram aquela coisa, vamos seguir, ali que surge o advento de Cabral chegando no Brasil. Paralelo a isso, 2 anos antes, já Cristóvão Colombo já tinha feito isso nas Américas, lá na parte como espanhol, né? E ele aí descobre as Américas, e depois, claro que esse processo é lento e gradual, e tem turbulência, tem interferência das trevas, tem espírito encarnado no meio, que é para atrapalhar mesmo, né? Vai ter isso e tudo, poder, roubar ouro, matar índio, tem no meio. Mas o grande propósito era de Jesus de preparar o hemisfério, né, americano aqui, os continentes, o nosso continente americano, de preparar, porque ele achava que esse filtro que ia ser feito pela mensagem dele que veio no Oriente Médio estava lá conspurcada por toda essa questão da concepção conservadora do judaísmo, interferência lá do Oriente, resistência do velho mundo, que é a Europa, resistência em assimilar o cristianismo sobre o Evangelho de Jesus, sobre aquele. Estava no auge, né, da Inquisição, estavam no auge da sombra da igreja,
E nada melhor do que o advento do cristianismo numa terra em que os silvícolas estavam aqui, um pensamento mais puro, mas deveriam receber uma orientação mais direta. Muitos espíritos reencarnados, a gente sabe. A gente fala assim do André Luiz. O André Luiz foi o Tomé de Souza, ele foi depois governador-geral do Brasil, né? O Meio de Sá, o Estácio de Sá, todos esses espíritos que fazem parte de todo esse advento do cristianismo à luz da doutrina, à luz da espiritualidade, né? Eles tiveram encarnações naquela época. E muitos no Brasil mesmo, aqueles padres jesuítas que estiveram conosco, então está lá o padre Anchieta, né? O Manuel da Nóbrega, que vem depois, né? Manuel da Nóbrega, que fundou São Paulo, e que era o Manuel da Nóbrega, o Emmanuel. Quem é o Emmanuel? Senador público Leandro Gonero. Aí quer ver, 2000 anos atrás, 50 anos depois, e vários lá, o Padre Damiano e tudo, e nas obras Ave Cristo, Renúncia, tudo, vai sempre ver a figura do Emmanuel, né, encarnando. No Brasil, ele foi Manuel da Nóbrega. E vejam só que na época do Emmanuel, quando estava lá em Roma, ele conheceu Paulo de Tarso. Lembra que tem uma passagem que ele estava numa praça e vê alguém que estava pregando, era o Paulo de Tarso. E ele se aproxima do Paulo de Tarso, né? E tem ele ficou muito gravado isso para ele, ficou muito tocado com aquelas palavras do Paulo de Tarso. E depois no mundo espiritual teve toda aquela coisa que ele desencarnou lá naquele vulcão lá, naquele Vesúvio. E aí, não importa. Aí ele, no mundo espiritual, conheceu bem a obra de Paulo de Tarso, e ele, Manuel da Nóbrega, católico, ele era devoto de Paulo de Tarso. O Emmanuel, que é o Manuel da Nóbrega, quando em espírito, já com a caneta mediúnica do Chico Xavier, ele passa a obra Paulo e Estevão, baseado na convivência que teve no mundo espiritual, de buscar esse conhecimento todo, essa história registrada no mundo espiritual, da vida do Paulo de Tarso naquela época. Ele ficou muito impressionado, tocado. A gente está vendo isso aí, tá, 1000 anos depois, não, 1400 anos depois, 1800 anos depois. Vejam só esses instantes da história, o registro da nossa. Eu fiquei preso naquela imagem de Paulo de Tarso e tocado por aquilo, ele teve uma necessidade de buscar a história daquele homem, e aí foi buscar a história, não só do Paulo, mas da convivência dele com Estevão, e surge a obra Paulo e Estevão. Isso é muito interessante, esse entrelaçamento todo que nos dá, e aí a gente vê assim, passado por quem? Aí o Chico Xavier. Quem é o Chico Xavier? É todo esse para trás. Que foi o Paulo de Tarso, foi o rei Davi. Foi o rei Davi que também, que é a estrela de Davi, para dar o símbolo do judaísmo. Davi. Quanta coisa, aí diz assim, o povo judeu ficam presos ao passado, se cristalizam, não evoluem. Aí outros que estão em outras doutrinas, aí já falamos várias vezes do islamismo, né, de Maomé, no ano 600, aí surge Maomé, com todos esses ditames, todos de um profeta, e aí depois acaba a imperfeição humana e a interferência das trevas numa época difícil, nossa crosta terrestre, interferência psíquica, que levou a essa divergência dos seguidores de Maomé àqueles que seguiam o próprio Maomé e a sua família, e aqueles que queriam pegar as ideias do Alcorão e levar adiante sem ficar vinculado ao que o próprio Maomé determinava. E aí o desvirtuamento, por que os erros que cometeu o Maomé, erros humanos, né? E é aquela questão dele de ter se permitir, porque ele teve mais mulheres, aí dizer que o islamismo prega que pode ter tantas mulheres, isso. Aí vem o desvirtuamento todo que a gente vê lá, aquele, é muçulmano, mas é isso e aquilo, é muçulmano, mas segue a Sharia, é muçulmano, mas prega isso, prega aquilo.
Em outra hora, a gente pode até ver isso para ver qual essas ramificações que estão lá bem situadas e tem uma origem. A origem foi dessa época, século VI e VII, depois de Cristo. Eu estou dizendo isso para a gente ter a noção de tempo e espaço. Para nós, uma encarnação, quando a gente olha para trás, tem que buscar 10 mil anos para trás, a crosta terrestre estava na Idade da Pedra. 10 mil anos, espiritualmente, não é muito. 10 mil anos entre a época nossa da razão e, e o ser irracional que éramos do passado, individualizando a raça humana, não dá tempo para ser na própria Terra todas as nossas experiências encarnatórias. Assim como não dá tempo no próprio Brasil, com 500 anos, a gente projetar que a nossa história, eu sou brasileiro nato, nós não temos a nossa história. Os espíritos que estamos aqui, nós temos vínculos, né, com o Oriente, com o Velho Mundo, as experiências nossas são de lá, e espirituais, porque não cabe no Brasil. Nós não, né, a não ser que outro aí, que a gente era silvícola ainda na época, tá? E mesmo assim, para buscar o conhecimento, tem que ter encarnações em outros cantos do planeta, porque não existe o conhecimento aquele, eu não vou encarnar lá, mas eu quero agregar aquele conhecimento. Nós vamos colocar a teoria na prática. Tudo a gente tem que pegar a teoria e colocar na prática. Não adianta, faz parte da natureza humana, da natureza espiritual de cada um de nós. Então, nós vamos e encarnamos e haveremos de encarnar em todos os sexos, masculino, feminino, e até perturbado, seja o que for, raça, né, amarela, negra, branca, né, isso, essa miscigenação, essa necessidade espiritual de nós perambularmos por todas as experiências e que o nosso espírito, se defrontando com aquele obstáculo, aquele desafio, seja qual for, ali é a prova que nós vamos ter, assim, eu quero superar e vou passar por isso. Isso não tem como fugir. Porque isso também explica muitas das situações em que nós somos martirizados. Muitas vezes a gente vê assim, eu várias vezes até pensei nisso aí, por que deve ser eleição tem que ser martirizada, aquela coisa lá na origem. Pô, tortura, morrer até a coisa. Pô, não tem uma morte aliviada. Porque o próprio espírito se sente nessa situação que teve oportunidades que jogou fora. E aí ele martirizou, ele provocou isso. Então, nada melhor do que eu dar minha prova de que eu quero e me proponho a ser uma pessoa melhor, eu quero reviver uma situação que eu contribuí contra alguém. Aí que está a questão do causa e efeito. Os espíritos martirizados estavam olhando para trás. A gente falou que em 10 mil anos, estavam olhando aqui para trás, 1.000, 2.000. Eu falei uma vez que até o Chico Xavier, 100 mil anos atrás, estava ele e o Bezerra de Menezes naqueles planetas capelinos lá, bombardeando um outro, interagindo um contra o outro para uma disputa de poder. 6 mil anos, bom, mas 6 mais 2, aí daqui a pouquinho se encontra ali, 2 mil anos antes de Cristo. Aí vem como o Isaac, né? E vai indo, e aí é esse processo todo, enquanto isso, foi aquilo, com as suas imperfeições, mas vai evoluindo. Abraão não era luminar, o Isaac não era luminar, naquela época não era um luminar o Ismael, né? E assim vai, guerreava, tudo isso, mas encontraram em algum momento Jesus, né? Ainda vai lá, essa reunião interessantíssima, essa do Eliu com o Ismael e outros, né, com Jesus programando o que nós hoje temos no continente americano. Muito, muito interessante. Isso contado lá do outro lado, no mundo espiritual, porque é informação registrada. E o acesso a esses registros que nada mais fez o jornalista Humberto de Campos, que também eu chamo conhecido como Irmão X, porque a família dele queria direito autoral à viúva, dos filhos. Então foi ele que mandou essa obra. Até é muito interessante, porque realmente é jornalista e mais ou menos como ele escrevia. Eu quero direito autoral.
Aí a gente foi com o Emmanuel, disse para o Chico Xavier, tira o Humberto de Campos, que ele vai te dar a orientação. Também bota irmão X aí, aí surgiu o irmão X. Depois eles perderam o processo, nem teve cabimento nenhum, mas na época os jornais, né, noticiaram, escândalo no Espiritismo, estão utilizando uma obra que teria sido já escrita aí já virou escrito, porque quando ele era encarnado, que pegaram para dizer que era dele, abriu uma confusão na época. Ele é o mundo espiritual superior, chega, então chama de X e passa adiante isso aí. E o juiz não teve materialidade para dar ganho de causa para a família, coisa que caiu no ridículo. Fico imaginando hoje a vergonha que ele sente com o mundo espiritual, que já tiveram por lá, e muitas coisas que a gente faz que a gente se envergonha. Só então esse texto de hoje curto, né? Mas tem aí uma mensagem que nos leva também a essas reflexões. Acho importante a gente às vezes falar sobre essas situações da história. Eu gosto muito de estudar a doutrina e ver o espaço de tempo na história, né? De ver essa coisa que a gente tudo isso já estudou no colégio, um dia leu aqui, mas para juntar essa coisa. Eu até tinha uma dúvida, essa questão da pré-história. Eu estudei a pré-história, a época da pedra lascada e tal. E esses dias eu fui na internet para ver assim, qual é o tempo disso. Então, a pré-história da nossa Terra, ela é considerada 10 mil anos para trás e vai até 10 milhões de anos. E aí fica aquela coisa, nesse intervalo todo, 40 mil anos, 150 mil anos, apareceu o Neandertal, aquelas coisas aí. Mas o 10 mil anos para cá começa a se organizar a convivência humana no nosso planeta, né? Tendo acesso a esse conhecimento. E aí dá aquele impulsionamento. De onde é que veio esse impulsionamento? Do mundo espiritual. E é assim que tem acontecido, a gente já estudou em outras obras, bota o nome que for no planeta. Há planetas inóspitos, como a Terra já foi no passado, estão dando a condição para que espíritos daqui impulsionem lá também o avanço. Mas não pense não que só vão os endividados. Não só os endividados. Quem mais compreendeu o fator, né, evolutivo da Terra, mais vai ter condição também, em determinado momento, de impulsionar esse conhecimento nesses planetas mais inóspitos. Também espera, né, tivemos um determinado conhecimento, não achar assim, agora está resolvido, só o mundo espiritual superior. Não, tem uma missão para ti, mas não é na Terra mais. Já fosse lá para o Oriente, já fosse em épocas difíceis e tal. Foram assim, 100, 200 anos para trás, para frente, 500 anos. Agora tem aquele planeta que serviu para os nossos irmãos terráqueos que foram exilados, tá precisando lá desse conhecimento, então, reencarnar lá, no meio deles, para impulsionar. E sei lá, um cientista, sei lá, um pensador, sei lá, alguém que vai impulsionar um conhecimento. Interessante a gente pensar sobre esse aspecto. Isso não dá desânimo, dá compromisso de saber assim, que quando se faz isso com o propósito de servir, é muito mais fácil. Agora, quando se faz isso, quando é expurgado, exilado, aí o choque é maior, a dor é um pouquinho maior. E por isso, a martirização muitas vezes ocorre nesse processo todo. Pessoal, está na lição 18. Então, eu acho que vamos encerrar e levar nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos amigos espirituais. Agradecer essa grande oportunidade que tivemos mais um dia, mais uma semana, de contato com esses pequenos textos elaborados pelo mundo espiritual que chegaram até nós e muito merece a nossa gratidão, nosso agradecimento de percepção, né, de análise, de reflexão sobre tudo que a gente aprende, que a gente consegue fixar na nossa memória, mas fundamentalmente fazendo os comparativos, as comparações. Muitos desses assuntos eles ficarão fixados no nosso íntimo, ao qual, em algum momento, vamos agregar outros conhecimentos e melhor será a nossa análise
e compreensão para melhor perceber a espiritualidade divina. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia comprai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.